Bom dia, gente linda! Laura Koval do Baú da Tia Sinha. E hoje é quarta-feira, dia de live, meu povo! Já desejando para vocês uma quarta-feira maravilhosa. Na nossa live hoje vamos realizar um projeto bem bacana. Como é que vai ser, Laura Maria? Não sei, vamos descobrir, né? Pra gente ver como é que vai ficar. Então, vamos lá, deixa eu já baixar essa câmera, que o objetivo é o trabalho, não minha pessoa, né? Sou só um detalhe nessa live. Vamos lá. Já baixar aqui, ver se alguém vai entrar. Enquanto isso, eu vou secando aqui. Aliás, enquanto isso, deixa eu passar um cremezinho nas minhas mãos, vou passar uma loçãozinha hidratante. Fátima, bom dia! Seja bem-vinda, minha linda. Vou passar uma loçãozinha. Isso aqui é uma loção hidratante maravilhosa da Serra Gaúcha, feita com bastante óleo de semente de uva. Então é uma loção assim maravilhosa, que hidrata super bem a pele. Vou passar aqui nos braços, porque daí assim, quando eu for lavar as mãos, que eu já tinha passado uma base aqui na peça, daí quando eu for pintar aqui, não vai grudar muito na mão. Inclusive, essa loçãozinha eu tenho na loja do Baú. Se alguém tiver interesse, é da Serra Gaúcha. E além de tudo é vegana. Uma belezinha, um cheiro maravilhoso. Patrícia, bom dia! Seja muito bem-vinda, minha linda. E aqui estamos com a nossa caixinha aberta. Vou dar uma secadinha aqui. E hoje vamos para mais uma live. Vou dando uma secada aqui. E aí, como que vocês estão? De onde que vocês estão? Estão falando de onde aí? De onde que vocês estão me assistindo, minha gente? Esse meu soprador aqui, ele está com meia vida, coitado. Dá um sopro, de repente, some. Olá, olá, buenos dias de Chile. Não sei, eu não hablo espanhol, mas bem-vinda, Patrícia. Feliz com a sua presença por aqui. Então, vamos fazer uma caixa hoje. Vamos usar um papel para decupagem. Esse papel aqui, ele é um papel importado. Ele é de uma marca americana, que é Recycle Paper. Então ele vem uma folha bem grandona, assim, ó. E tem várias imagens, tá? Ele geralmente vem umas imagens bem maiores, que pode ser utilizado em móveis, né? As americanas usam bastante, só para vocês saberem qual é a referência de onde que vem esse papel aqui. Não vendo ele, já vou avisando, não tenho para vender, tenho só esse, na verdade, e eu tirei essa imagem aqui, tá? Ele parece um papel de seda, só que ele é mais grossinho, aqui. Então, aqui, o que que nós vamos fazer? Vou usar esse papel, vou tirar um pouco dele aqui, ó. Ai, obrigada, Patrícia! Fico feliz de você gostar dos meus projetos. Então, vou tirar aqui mais um pedacinho. E esse é o tipo de papel que a gente pode umedecer ele pra gente realizar aqui a colagem, tá? Então, eu vou criar... Na verdade, tinha que ter pego um stencil. Eu vou colocar, pra não ficar solto aqui assim,
eu vou fazer algo, vou colar ele de um jeito um pouco diferente. Eu vou colocar aqui. Não podia ter pego um stencil bacana para trabalhar, mas eu não peguei, então vou ter que usar outra coisa. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou passar cola aqui. Vou usar uma cola branca, normalzinha, simples. E vou passar esta cola aqui. A minha caixa já foi passada uma base, usei uma tinta chalk, uma pintura bem solta, dá pra ver, ó, bem irregular. Como o estilo, ele é um rústico, tendendo para um rústico mais realista, a pintura não é lisa, né? Que quando a gente vai ver essa questão da passagem do tempo, as coisas não são tão certinhas assim. Aí eu vou pegar esse meu papel, vou dar uma umedecida nele e vou colar aqui. Venho com a próprio pincel de cola e vou alisando aqui o papel. Tirar aqui o excesso. E vou colocando aqui, ó. Pôr um pouquinho mais de cola aqui. E vou passar. Então, feito isso, está assim, já é lindo desse jeito. Mas aí nós vamos tratar de trabalhar um pouquinho mais pra gente criar uma leve textura para integrar aqui o papel na peça, para que o papel fique melhor integrado aqui na peça. Então, vou dar uma secada. E venho com uma tinta, eu vou usar uma tinta chalk, tá? Eu estou usando, na verdade, para o projeto todo, uma tinta chalk. Eu não lixei a peça aqui ainda, ela está bem rústica ainda, não foi lixada. E eu vou pegar a tinta chalk, vou pegar talco para neném ou talco, qualquer talco. Se não tiver talco, pode usar amido de milho. Talco, acho que é talco que fala em portunhol. Vou pegar um tanto da tinta. A tinta chalk dela já tem um tanto de um pó efeito tiza. Então já tem cal
na própria composição. Colocando a tinta aqui, talco, eu vou ter... Tereza, bom dia, minha linda! Deixa eu ver se eu amplio aqui. Ver se eu consigo, não tô conseguindo. Ai, queria dar um zoomzinho maior. Ai, consegui. Então, peguei a tinta chalk aqui de base, coloquei o talco. E agora eu vou pegar uma espátula para eu trabalhar aqui. Misturar esse talco com a tinta. Para criar um efeito de textura aqui em cima. Para ir integrando com a imagem que eu já tenho aqui dessa decupagem. Para integrar. Então, como eu quero integrar as partes, eu venho aqui com a espátula e faço essa jogadinha com a mão leve aqui para entrar aqui na peça. Para criar uma integração. Com o papel na peça. Vou usar da mesma coisa, ó. Aqui eu já criei uma textura. Assim dá pra ver. Já integrei aqui. Ângela, bom dia! Seja bem-vinda, minha linda! Então, já integrei aqui, ó. Né? Pra quem gosta de peça branquinha, só assim já tá bacana, né? Não é o estilo por aqui, mas sim, pra quem gosta já está no ponto. Aí eu vou fazer a mesma coisa aqui. Só que eu vou pegar essa tinta, vou pôr aqui. E vou pegar o talco. A quantidade aqui é de acordo com o que você quer da tua textura, né? A gente já fez isso aqui em live outras vezes, já usamos talco para criar textura. Só que para cada projeto fica uma coisa diferente, né? Enquanto o pessoal vai entrando na live, hoje eu vou falar mais hoje. Porque às vezes algumas pessoas perguntam algumas coisas para mim, e como tem bastante gente nova chegando, já fica, ó, vou colocar mais porque eu quero mais espessa. Já fica aí salvo para um conhecimento geral, assim, né? Quem é a Laura Maria mesmo, assim? Não sei direito, por isso que eu faço terapia para ficar sabendo, porque eu não sei direito ainda, né? Mas eu estou me descobrindo. Então, a Laura Maria, hoje em dia, consegue dizer que é uma artista plástica. Não sou artista plástica de formação, só que antes eu tinha muito receio em usar essa expressão de artista plástica, porque eu não tenho formação na área, mas não tem outra definição para aquilo que eu faço, porque eu crio texturas, eu faço pinturas de uma forma intuitiva, então eu não sou formada em artes plásticas, eu sou uma artista plástica em construção. Então, eu me construí durante mais de 35 anos para chegar ao ponto de conseguir dizer, sem ofender os que têm o certificado, que têm o diploma, que têm a formação, que eu respeito demais, mas eu me construí, venho me construindo ao longo dos anos como artista plástica. Experimentando, criando, fazendo texturas. Já pintei muita tela por aí, de forma autodidata.
A minha formação é em matemática, licenciatura em matemática. Trabalhei na área durante 26 anos como professora. Quando chegou um momento no qual eu observei que eu já não conseguia mais oferecer ou que eu não conseguia mais trabalhar de uma forma digna dentro da área, conseguindo oferecer o meu melhor dentro dessa área, eu abdiquei de um concurso público, eu larguei depois de 26 anos e há uns 4 anos, quase 5, eu me dedico exclusivamente à arte, mas eu já me construo enquanto artista há mais de 35. Mas como que não é conhecida, não é não sei o que? Não, porque eu não me dediquei a isso, eu me dedico a isso há pouco tempo. Né? Então, só para saberem, para quem é novo por aqui, que não me conhece, eu só faço peça única, peça exclusiva, estilo rústico retrô, seguindo assim as tendências do rústico retrô. Sou encantada e apaixonada pela passagem do tempo, num bom sentido, porque acredito que ele traz o conhecimento, ele nos forma. Então, a minha arte, ela é baseada em identidade, em camadas que falam sobre a passagem do tempo, em história. Então, a minha arte, ela é basicamente feita sobre esses pilares aí. Que mais? Tem uma loja que é no Museu Parque Histórico aqui da cidade, que eu moro em Carambeí, que é interior do Paraná. E vendo as minhas peças no formato online também. Então, se depois da live você por acaso se interessar por alguma peça minha, é só me mandar mensagem, preferencialmente pelo WhatsApp, que tem o link ali na bio, porque eu confesso que eu entro na rede social para fazer a live. Mas, enfim. Que mais? Outra pergunta que me fazem, outra coisa que me dizem. Às vezes o pessoal chega na loja, aí eu recebo, claro, né? Normal, mas as pessoas dizem, nossa, mas na internet você é mais expansiva, é mais assim. Então, algumas coisinhas sobre a minha pessoa. E eu acho que eu sou gente como todo mundo. Sou gente como vocês. Se tem alguém que tem filhos, que tem marido aí, se você agir da mesma forma com o teu esposo que você age com o teu filho, vai ser um negócio diferente, né? Então, acredito que nós, enquanto seres humanos, nós agimos de formas diferentes de acordo com o ambiente. Não que eu seja falsa na internet, que eu não conseguiria, mas algo sobre mim, assim. Eu tenho algumas particularidades, eu tenho dificuldade, porque eu sou tímida, na verdade, eu tenho uma certa timidez, eu tenho dificuldade de contatos muito próximos, do olho no olho, essa coisa eu tenho dificuldade, não por ser falsidade, mas tenho dificuldade em interações pessoais. Tem uma aluna minha que já me conheceu de uma forma mais pessoal, assim, que é a Dineide, e eu acho que a Dineide sabe disso, assim. Eu não sou
um ser assim. O que eu faço aqui é verdadeiro, é real. O Bom Dia Vida Linda é muito real. Mas eu na vida não sou assim um ser. Porque se fosse também, acho que eu teria algum outro problema além dos que eu já tenho. Sandra, bom dia. Ana Paula, bom dia. Arte Cris, bom dia. Sandra Mel, bom dia. Bom dia, bom dia. Então é para esclarecer algumas coisas assim. E eu não tenho muita capacidade para falsidade, assim. Então eu tenho também essa dificuldadezinha, né? Que hoje em dia parece que tá na moda você ser. Mas eu sou eu, assim, sou essa coisa que vocês estão vendo. Então, ó, a textura criada ficou com esse formato aqui, tá? Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos trabalhar com... Eu já usei também aqui em live giz pastel. Cadê minha caixinha aí? Tá aqui. Eu compro esse giz pastel em lojinha Xing Ling. No supermercado que eu vou tem da Daiso. Então é um giz pastel seco, tá? Tem várias cores. E como eu vou me inspirar nesse papel que eu tenho aqui, eu vou utilizar algumas cores, não muitas, porque para não ficar demais também, mas vou trabalhar por aqui usando as cores do giz pastel, tá? Então vamos começar aqui com um tonzinho de um verde aqui. Então, o que eu faço? Eu venho com o giz, dou uma passada aqui. O efeito do giz pastel, ele é mais aquarelado. Aí, onde eu quero mais, eu vou colocar mais. Onde eu quero menos, eu vou colocar menos. E ele reage com a água também. Então, primeiro eu vou passar e depois eu vou fazer a reação com a água, tá? Então, aqui você já consegue ver que já tem uma corzinha. Vou fazer isso em algumas partes aqui. E vou trabalhandinho assim, ó. Então, por que a minha arte também ela tem as camadas? Eu acabei descobrindo há pouco tempo que eu gosto muito das texturas, porque eu acredito que nós, enquanto seres humanos, nós somos construídos em camadas, não é? Aquilo que às vezes as pessoas dizem de nós, que às vezes não tem nada a ver com o que nós verdadeiramente somos, mas é como se fosse uma pincelada em nós, aquilo que nós aprendemos, aquilo que nós vivemos, vai nos construindo enquanto pessoas. E eu sempre senti necessidade de fazer peça única, talvez, porque eu queria que a pessoa tivesse um objeto que significasse para ela algo como... Pelo fato de eu ter algumas particularidades como essa, de ter uma certa dificuldade na questão de socialização, assim, eu acredito que eu queria mostrar para as pessoas que tá tudo bem você ser você, né? Eu acredito que tá tudo certo.
Cada um tem um jeito, cada um... Não que é estilo Gabriela, assim, sabe? Eu nasci assim, eu vou morrer assim, não é isso. Nós somos seres em construção, acredito nisso. Mas existem certas coisas que se você tira de você, você deixa de ser você, né? Então agora eu vou usar o azulzinho. São as camadas que nós temos, que nós vamos construindo na vida, que nos tornam as pessoas que nós somos. Aí, assim, é possível, e eu acredito muito que a gente consegue mudar. Eu mudei demais. Nossa, graças a Deus, tinha umas coisinhas que eram horríveis. Mas tem outras coisinhas que se eu mudar, eu vou deixar de ser quem eu sou. Aí a Laura Maria vai embora junto. Então, se eu tirar algumas camadas de mim, eu deixo de existir. Eu vou existir de acordo com o que a sociedade diz, com o que o outro diz, né? Eu vejo hoje, assim, a relação que eu tenho com as redes sociais, assim. Que quando eu decidi que eu ia viver da minha arte, eu fui estudar, eu fui buscar como alcançar pessoas, como... Aí diziam, tem que postar todo dia, tem que mostrar a tua rotina, as pessoas querem saber da tua rotina, tem que mostrar não sei o que, mas eu não sou assim. Aí eu posso até fazer isso e posso ganhar trocentos seguidores. Mas eu quero seguidor para quê? Eu quero seguidor interessado em arte, interessado em aprender o que eu tenho para ensinar, que vê valor naquilo que eu faço. Então, não é vendo a minha rotina que as pessoas vão ter isso. Estão vendo como quando a gente espirra a água reage? Reage aqui o giz, ó. Tá vendo como vai ficando? Aí nesse mundo virtual aí que... Então aí eu percebi que eu não tenho que me encaixar muito, né? Qual que é o propósito da arte que eu faço? Por que eu ensino arte? Por que eu tenho um clube Por que nós temos um clube? Porque ele é formado por pessoas, né? O propósito é assim, às vezes a pessoa já faz arte, ou às vezes a pessoa não faz arte nenhuma, mas gostaria de fazer. Aí eu apresento um caminho. Eu digo, ó, né? Às vezes você não quer ter que construir um caminho como eu construí, porque como falei já, eu me construí enquanto artista plástica. Então, a pessoa, às vezes, ela já quer ser direcionada e colocada dentro de um determinado caminho. Aí ela vai olhar lá, esse caminho faz sentido para mim. Esse jeito de ver a vida, de ver a arte, combina comigo. Aí a pessoa faz parte do clube. Algumas começam e ficam comigo até sempre, e outras que não se identificam com esse estilo de arte, com esse caminho que eu tenho para apresentar, e fazem uma experiência e tudo bem. Então é assim. Eu penso dessa forma. Mas eu não vou fingir que sou uma coisa, querer mostrar a minha rotina, sendo que eu já falei antes que eu sou mais reservada, sempre, desde sempre fui assim, desde criança fui assim. Vou expor aquilo que pra mim não faz sentido expor, para ganhar like, Então, assim, durante as lives vocês veem um pouquinho daquilo que eu posso oferecer, né? Aquilo que eu tenho para oferecer. Se é bacana, fica. Se não é, encontra
um outro caminho, né? Um caminho que se identifique mais com o teu jeito, com a tua personalidade, com aquilo que você busca. Porque esse negócio de ficar fazendo dancinha e coisa não faz parte da minha natureza. Faz parte de algumas pessoas. Pra mim não faz. Dizer pra vocês que vocês vão... que é artesanato, porque aquilo que eu ensino pode ser feito enquanto é artesanato, né? Qual que é a diferença, Laura Maria? Artesanato e arte decorativa que você faz. O artesanato pode ser replicável. Você pode criar um modelo de caixa e você vender esse modelo e você mudar as cores só e fazer trocentos mil desses. Você pode assistir as minhas lives, replicar e fazer várias. Muito semelhantes, com o mesmo jeito, com a mesma pincelada, com o mesmo... E vender isso, ok. No meu caso, não. Eu não faço isso. Eu faço uma peça só. Para a pessoa lembrar que ela é uma. E que as camadas que ela foi criando durante a vida dela tornam ela absolutamente especial e que tudo é possível, que no processo artístico é a vida, não é? Você coloca uma camada de tinta, você faz uma base bacana, ou às vezes nem faz, né? Já vai direto na madeira. Aí você olha como fica, mudando aqui de saco para mal, como fica mais suave, fica aquarelado. Paioca Ateliê, bom dia! Wilgner, alemão, bom dia! Regina, bom dia! Yolanda, bom dia! Sejam muito bem-vindas à nossa live. Hoje eu tô faladeira, hoje eu tô falando um pouco sobre Laura Maria aqui, sobre como a Laura Maria percebe as coisas da vida, né? Então, beleza. Agora, olhando assim, eu já tenho cores aqui do passarinho, né? Agora, para que essas cores, elas ressaltem mais, como no passarinho. Então, é uma observação. Você vai observar a imagem. Aí, o que nós vamos fazer? Eu vou fazer aqui uma sombra de leve, usando cores que estão trazendo sombra para a imagem. Então, eu venho cá e é isso que eu vou fazer. Mais um zoomzinho, ver se eu consigo. Ui, consegui. Então, eu venho aqui e vou usar o marrom agora. Não sei o que vocês pensam sobre quem já está aí desde o início, sobre se o que eu tô falando faz sentido ou não, mas é assim que eu percebo as coisas. Porque, tá falando da arte, né? Porque na vida é assim, então faz uma basezinha, aí você vai colocando cores na vida, aí de repente aquela camada começa a pesar para você. Aí existem camadas que a gente consegue retirar, né? Existem algumas texturas que a gente coloca, que a gente tem capacidade, você consegue com jeitinho, você retira sem ferir a peça. Agora existem outras camadas que quando a gente coloca e se você tenta tirar, você arranca pedaços, né? Então é assim. A arte, pelo menos a minha, como eu percebo, é isso que faz. Então, enquanto eu fico trabalhando, eu fico me percebendo nisso, assim, nesse vai e vem dos pincéis, nessa dança do
pincel que já vem muitas vezes, né? Não dá para generalizar, porque tem gente que não vem com esse tipo de pincel aqui. Mas já vem acoplado. Então é assim que eu percebo. E às vezes as pessoas que entram na minha loja também, elas param, alguma arte toca, elas se enxergam ali, elas têm uma conexão e essa arte vai embora. Aí essa arte não volta mais para a prateleira da loja, porque essa arte já encontrou o lugar para ela morar. Então é assim que eu percebo aquilo que eu faço, aquilo que eu entrego. Então é isso. Já respondi aqui algumas coisas que em conversas as pessoas perguntam para mim. As pessoas às vezes têm a curiosidade de saber um pouco mais sobre a Laura Maria. Se a Laura Maria é esse furacão do bom dia! A Laura Maria às vezes grita esse bom dia para ela acordar para a vida, para ela abrir os olhos para enxergar, porque às vezes a Laura Maria tá complicada de carregar. Às vezes a Laura Maria coloca camadas na vida dela que são muito pesadas. Aí ela tem um pouco de dificuldade. Sabe aquela tinta dura? Aquela tinta que você vai reformar uma peça e aquilo tá encalacrado? Então a Laura Maria grita aquele bom dia! Vida linda! Que tem muita gente que gosta. Para tentar tirar às vezes a camada, e daí as pessoas se identificam com isso e para elas o bom dia faz sentido. Então o bom dia, a vida linda, ele acontece dentro de mim primeiro, para depois sair. É igual essa caixa aqui. Ela já existia provavelmente em algum lugar que eu não sei, e agora ela tá saindo para fora. Bye, sol, bom dia! É sobre isso, meus corações. Sobre vida. Tá vendo como ativa a cor? Ó. Quando a gente... Aí você consegue dar uma escorridinha. E aí você seca de novo. E vocês aí, quem está aqui ainda, quem ainda continua, que não saiu da live e ouviu alguma coisa que eu disse, faz sentido para vocês? Como que vocês percebem isso na vida? Já tinham pensado que nós somos... Pensam dessa forma, que nós somos construídos na vida em camadinhas? Agora eu vou pegar o preto. Eu vou usar o verniz, eu já vou usar. Já mostro pra você, Tereza, porque eu vou usar aqui. Eu vou fazer uns pontinhos com o preto. Estão vendo que aqui tem como se fossem uns respingos aqui no papel? Eu vou criar a mesma coisa aqui, ó.
Só batendo aqui. Vou ativar com a água. Vou vir com o dedo em cima para que uns escorram. Deixa eu virar aqui. Para que crie esses pontos aqui. Então, aqui você pode usar verniz spray. Deixa eu tirar um pouco aqui. Você pode usar verniz spray ou você pode usar... Aqui faz sentido? Não, deixa eu pôr um verde aqui. Ou você pode usar o verniz que eu vou usar aqui, que é o verniz acrílico mesmo. Que você escolhe. Deixa eu dar uma limpada na minha mão. Tem uns pontos aqui que eu não gostei muito. Então, ó, só molhei aqui. Aí naquele ponto que eu não gostei. Vou virar só um pouco pra mim, pra eu poder ver aqui. É, os outros fazem sentido. Tinha uns que não faziam sentido. Então, ficou assim, ó. Tá? Aí, eu vou fazer a mesma coisa aqui embaixo, ó. Com o preto. Vou vir, ó. Vou ativar aqui. Daí eu vou fazer isso nas outras laterais também. Só que eu não vou fazer agora, senão essa live fica muito longa. Agora eu vou vir com verniz acrílico. Acho que para esse trabalho, eu vou passar uma demão de verniz acrílico fosco. Se eu achar que é necessário, aí eu vou passar uma demão de verniz... Vê se não tá faltando. Acho que eu vou pôr um pouquinho do preto aqui, só. Um pouco aqui. Bem de leve. Pra criar uma moldura. Acho que vai ficar bacana. Vou vir aqui com ele assim, só. Pra criar uma moldurazinha aqui, ó. Ó. Tá vendo? O risquinho. Ai, Patrícia, obrigada, querida. Agora eu venho com o verniz. Como vai ser um verniz passado com pincel, ele vai reagir na parte que tem o giz, tá? Então, nessa parte aqui... Ai, ver se eu consigo ampliar um pouco mais. Aqui. Nessa parte aqui, ó, nessa parte aqui tem que ir de leve, porque por ser com água, né, ele vai reagir. Ou você pega um verniz spray e passa, tá bom? Vou usar um verniz acrílico fosco e vou passar bem de leve, um pincel macio. Pegar o mais macio que eu tenho, acho que ele é estreito, mas vai esse mesmo. Vou pegar o verniz, vou pôr este verniz em copinho e vou passar. Vai ativar aqui, então tem que ser meio que de leve. Bem de leve.
Então, assim, se você é a primeira vez que você está usando giz pastel, você não faça a primeira passada de verniz e use verniz spray. Porque senão, qualquer coisa da mão aqui, qualquer passada do pincel mais pesada, vai dar problema aqui. Porque o giz, ele é ativado pela água. Então, se for fazer o teste pela primeira vez, use verniz spray, tá? Pra você não ficar chateado seu negócio. Eu vou olhar aqui pra ver onde que não foi o verniz, daí eu venho passando aqui. Bem de mão leve, ó. Aí. Foi. Nessa parte, eu deixo secar naturalmente. Só que como é live, não dá. Então, eu vou secar aqui. Aí eu vou passar verniz só aqui na frente. Foi onde eu já fiz os pontinhos. Aqui eu já passo com mais confiança, assim, ó. Por quê? Porque eu quero que ative esses pontinhos pretos que eu fiz. Para que eles ativem aqui. Depois que passar tudo isso daqui, que eu vou ainda fazer os pontos aqui, se eu quiser, mesmo depois do verniz, eu quiser colocar um pouco de luz, fazer uma pátina seca, eu consigo fazer. Então eu venho aqui, deixa eu diminuir um pouco esse zoom agora. Eu venho aqui e eu posso vir com giz pastel, que tem giz pastel branco também. E eu posso passar para dar uma iluminada. Eu já mostro pra vocês, só passar aqui, porque eu tenho que enxergar aqui pra fazer isso. Ó, não sei se vocês percebem aí, mas deu uma iluminada aqui. Daí eu passo o verniz de novo. Tiro o pozinho e passo o verniz de novo. Então é em camadas, tá? Você consegue trabalhar fazendo as camadinhas. Bom? Então, gente, a live de hoje seria isso. Por dentro, 8h20 já, nossa. Por dentro, você pode trabalhar com o giz pastel. Aqui eu não lixei nada, mas se quiser, dá pra dar uma lixadinha.
tá? Depois, na parte interna, você pinta do jeito que você quiser. Eu já fiz uma pintura com textura, que vai sobressair depois. Aí, dentro, se pinta do jeito que você quiser, coloca os pezinhos que quiser, puxador do jeito que quiser, e a peça está pronta. Alzira! Bom dia! Dora Zório! Obrigada eu pela presença, hoje estava muito faladeira, né? Mas é que às vezes as pessoas me mandam perguntas e daí ao invés de eu ficar respondendo um por um, eu já conto um pouco. Então essa é um pouco da Laura Maria, da história do porquê que ela faz aquilo que faz. Se tiverem interesse em fazer parte do clube, o link está na bio. Uma aula com técnica diferente todo mês. E com texturas laurianas, que são as texturas feitas utilizando diversos materiais, como pó de café, canela e etc, etc, etc. Tá bom? Então, beijos, um lindo dia pra vocês e até a próxima. Nossa, agora fiquei enorme aqui, né? Ui, não vou conseguir dar zoom? Vou conseguir. Então, beijos, obrigada sempre, até.